A AgriShow, a maior feira agropecuária do país, foi aberta hoje ao público, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É a terceira edição do evento, sob o atual mandato de Lula, que mais uma vez deixou evidente a conturbada relação do PT com o agronegócio. A reportagem é de Saulo Tiossi. Com Lula em viagem a Roma para o funeral do Papa Francisco, o único representante do governo na feira foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Chamaram a atenção, no entanto, as ausências do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que alegou problemas de agenda, e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Já potenciais candidatos à presidência pela oposição marcaram presença. Entre eles, os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, aproveitou o evento para anunciar um pacote de crédito específico ao agro paulista. Internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro não participará, mas nos últimos anos esteve no centro de um mal-estar entre a AgriShow e o governo Lula. Em 2023, o ministro Fávaro disse que os organizadores pediram que ele comparecesse apenas no segundo dia do evento, já que Bolsonaro estaria na abertura. O ministro não compareceu. A edição de 2024 teve a abertura reservada para autoridades e expositores quando Fávaro, enfim, compareceu. Mesmo assim, Bolsonaro não perdeu a chance de se contrapor ao governo em meio aos ruralistas, realizando uma carreata em Ribeirão Preto. A AgriShow afirma que o evento é apartidário e focado em negócios, com a expectativa de 15 bilhões de reais neste ano. Nesta segunda-feira, a Frente Parlamentar do Agronegócio aproveitou a AgriShow para apresentar reivindicações ao governo. Os deputados pedem um plano safra de quase 600 bilhões de reais, um volume de crédito 25% maior do que o do ano passado. Querem também um aumento de mais de 100% dos subsídios para a equalização de juros de 25 bilhões de reais. O motivo é a alta da Selic. No ano passado, a taxa estava em 10,5%, hoje em 14,25%. O atraso na aprovação do orçamento de 2025 e a necessidade de equalizar o crédito por causa da alta de juros levaram ao bloqueio de novas contratações do atual plano, que só foi resolvido depois da edição de medidas provisórias. O Daniel Rittner, um representante só do governo federal na abertura da maior feira do agro do país, o que nos diz? Nos evidencia, nos escancara que essa relação do governo com o agro não se resolveu. Vou citar só 3 episódios recentes, relativamente recentes, que mostram que essa relação foi se corroendo para valer. Leilão do arroz, ameaças de intervenção nos preços de alimentos, e aí a gente pode estar falando de cotas para exportação, medidas intervencionistas realmente um pouco mais fortes, e aquela suspensão temporária da linha de crédito do Plano Safra. Tudo isso mostra que são soluções erradas e medidas nada discutidas com o agro, ou uma ou outra coisa, ou as duas coisas juntos. Some-se a isso o fato de que Lula, quando vai a encontros que tem o MST, por exemplo, diz: eu não me esqueço dos meus verdadeiros amigos. Os meus verdadeiros amigos estão aqui, não são aqueles que falam comigo quando eu estou presidente. E quando se dirige ao agro, inclusive a turma da AgriShow, que foi a quem ele se dirigiu no passado, quando disse: são fascistas, são mau caráteres. Então, isso acaba contaminando de uma forma muito forte a relação com o agro, e aí não há dinheiro, não há investimento, não há centenas de bilhões do Plano Safra que consigam resolver. O Thaís Herédia, o agro vai liderar o crescimento da economia neste ano e o presidente não consegue, tem uma dificuldade para faturar em cima disso? É o que indica, né? E esses episódios todos, Caio, que o Daniel nos conta agora, mostra o que era uma brecha entre eles está se transformando num abismo, né? Quer dizer, está ficando cada vez mais difícil fazer o presidente Lula voltar. Esse primeiro semestre, então aqui tem 2 aspectos. Primeiro, o primeiro semestre, o crescimento vai ser liderado pelo agronegócio, como aconteceu em 2022, como aconteceu em 2023, o primeiro ano do Lula.
E, apesar do preço dos alimentos ainda estar muito alto, ter subido agora no mês de abril, não há uma perspectiva muito grande para a queda dos preços até o final do ano, mas há algumas culturas importantes do agro, por exemplo, arroz, feijão, que podem ajudar. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Lula estando próximo dos produtores, num discurso alinhado, né, não só compartilha a responsabilidade, mas demonstra preocupação com o que está acontecendo. Então, perde não só, né, faturar nessa coisa do agro que vai estar crescendo, né? Então tem a figura do presidente dirigindo um trator, ele não vai ter essa imagem, né, já que eles têm trabalhado tanto a comunicação, o presidente não dirige esse trator. E o segundo aspecto, que não está ligado diretamente ao crescimento da economia, mas passa por ele, é a questão da guerra tarifária, da oportunidade que o agro tem de ocupar espaços. Pode ser uma coisa de curto prazo, mas a China sinalizando que não quer comprar mais tanta soja dos Estados Unidos, pode comprar do Brasil, como aconteceu no primeiro governo Trump. E aí, de novo, perde essa capitalização, né? Quer dizer, eu, presidente Lula, e o agro, que vamos fazer o Brasil não perder na guerra tarifária. Então, são dois discursos importantes que o presidente perde aí em faturar, não só de imagem, mas, e aí, passo a bola para vocês, na capitalização política também, já que o agro virou uma força política importante. Né? Ô Daniel, agora, de certo modo, e o Carlos Fávaro, e o ministro da Agricultura, que ele vinha organizando ali alguns encontros por setor, né? Setor da fruta, proteína, com o presidente da República, e, de repente, parece que essas pontes que ele tentou construir implodiram, e nem ele. Assim, é o maior evento da agropecuária do Brasil, um dos maiores do mundo, que o ministro da Agricultura do país não foi. No fundo, o que o Fávaro vinha tentando construir como interlocutor do governo com o agro não era tentar arrebatar a simpatia do mundo do agro para com o presidente ou com o governo do PT. Isso, o próprio governo sabe que não vai acontecer, sabe que em 2026 quem for contra Lula terá, no fundo, o apoio majoritário do agro. Mas ter uma relação fluida, saudável, institucional, isso sim ele vinha buscando. Mas, como eu disse, há uma sucessão de episódios que vão enfraquecendo essa tentativa, seja o leilão do arroz, seja uma medida mais intervencionista no preço dos alimentos, que, justiça seja feita, o ministro Carlos Fávaro, com sua ameaça de demissão ali, se comportando como um adulto na sala, ali no momento em que se discutia esse tipo de medida mais radical, conseguiu frear. Mas o que existe é um esgarçamento dessa relação. Portanto, não há, nem Fávaro tem essa capilaridade toda junto ao agro, ele é no meio de uma série de políticos importantes aqui em Brasília que tem uma relação próxima com o agro, como é o caso da Frente Parlamentar do Agronegócio. E na Frente Parlamentar do Agronegócio, ninguém está falando a linguagem, sequer as expressões, quer dizer, não se usa sequer o tipo de adjetivação, não se fala com o campo com o uso do vocabulário que o Lula usa. Isso significa o seguinte, arregimentar apoio no agro, isso está absolutamente descartado. Uma relação institucionalizada, franca, educada, civilizada, é o máximo que esse governo vai conseguir. E isso o Fávaro até tem se esmerado bastante por tentar fazer. Ô Thaís Herédia, você mencionou ali alguns assuntos diretamente relacionados, né, do agro com o governo Lula, mas especificamente tem um que é a inflação de alimentos, né, que é apontado aí como grande vilão na popularidade do presidente, e é um tema diretamente relacionado também ao agronegócio. Há uma expectativa, pelo que eu tenho ouvido pelo menos, dela ceder um pouco pela a inflação, né, de alimentos até o final do ano. A inflação de alimentos pode parar de subir, pode trazer algum arrefecimento via câmbio. O dólar hoje, por exemplo, fechou 7º dia seguido, então o dólar pode ter algum alívio, mas não necessariamente, ainda não está garantido, vai depender dos preços lá fora, do quanto o Brasil vai exportar, mas há uma esperança aí. Bom, agora sim está conosco o empresário João Carlos Marquesan, que é o atual presidente da AgriShow e vice-presidente da ABIMAC.
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Marquesan, você tem uma previsão recorde neste ano para a AgriShow de 15 bilhões de reais, o ano passado foi 13,5. De certo modo, você sente o setor e a própria AgriShow afetada no humor, de alguma maneira, pela guerra comercial, pelo menos que traz um cenário de incerteza, principalmente para o agro? Não, neste momento nós não vemos nada que possa interferir na venda de máquinas agrícolas para o agro, porque você sabe que o AgriShow é uma feira de máquinas agrícolas, não é uma feira de agropecuária. Então, nós estamos notando que nós tínhamos previsto um crescimento no nosso setor esse ano de 8%. Esse mês de março, comparado com o mesmo mês de março do ano passado, cresceu 24%. Então, a gente tem expectativa que as coisas comecem a tomar um rumo novo com o agricultor querendo safra e plantando uma nova safra de milho. E a expectativa que podemos ter. A única coisa que tem de restrição é falta de financiamento. E o que tem é muito caro. Daniel? Marquesan, aproveitando aqui sua presença, queria entender qual é o impacto das taxas de juros já indo para o patamar de 15% na venda de equipamentos agrícolas. O crédito continua funcionando? Há uma mudança no perfil? Porque a gente está comparando com uma base fraca, né, que foi 2024, tem crescido as vendas, mas como explicar isso num cenário de encarecimento do crédito? Olha, isso é preocupante para nós fabricantes de máquinas agrícolas, porque o Plano Safra, que passou a vigia a partir de 1º de julho de 2024, que termina agora em 30 de junho de 2025, nós estamos esperando o novo Plano Safra. Os recursos para investimentos, quer seja em Moderfrota, Pronamp, no próprio Pronaf, terminaram, foi com 90 dias tinha terminado esses recursos. Então, todo o setor está carente desses recursos. Então, o agricultor que quer comprar uma máquina e não for com recurso próprio, ele vai financiar em bancos particulares com o recurso dos bancos particulares, que na faixa hoje de 18% a 20% ao ano, que é inexequível em função do não tem retorno. Esse negócio não dá payback, não dá retorno de investimento. Oi, Marquesan, é a Thaís Herédia falando aqui de São Paulo, meu caro. Pois não, Thaís. Marquesan, eu queria te ouvir um pouco sobre o impacto tanto da guerra tarifária, né? Tem aumento de custo de insumo aí no mercado internacional, o quanto isso afeta o mercado brasileiro e o que vocês estão vendo também de oportunidades do agronegócio brasileiro e mesmo para o setor de máquinas e equipamentos diante desse cenário internacional. Olha, independente da questão tarifária, que nós vamos discorrer daqui a pouco, eu quero dizer para vocês que os fundamentos de oferta e procura de alimentos, em função dos estoques mundiais e a capacidade de produção mundial, está bem equilibrada. Então, nós entendemos que o consumo vai continuar crescendo, independente da guerra tarifária, porque a China é um grande importador, o resto do mundo importa muito alimento, o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de habitantes no exterior e 210 milhões aqui dentro do Brasil. Então, entendemos que agora, falando do impacto, nós podemos ter grandes oportunidades de proteína animais e proteína vegetal para exportar cada vez mais em função de alguns boicotes que poderão haver em cima do governo americano. Isso é fato. Ô Marquesan, eu queria te perguntar algo mais político. Ontem foi a abertura, apenas um representante do governo federal, que foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem, de certo modo, uma intimidade com o setor. De certa maneira, a presença de apenas um representante de Brasília eu digo do Executivo, aí na abertura da AgriShow, pela relevância que tem, pelo volume bilionário que movimenta durante a semana, na leitura de vocês e do setor, significa o quê? Bom, em primeiro lugar, o ministro Paulo Teixeira estava em Roma, no velório do Papa, e o ministro Fábio tinha outro compromisso, mas fomos muito bem representados pelo vice-presidente, que também é ministro da Indústria, e nós estávamos lá falando de indústria. E ele é uma pessoa que está muito bem informada, que nós estamos conversando com ele constantemente, e ele está se posicionando muito favorável a que a gente tenha pelo menos um plano safra factível para a próxima gestão aí, que será a partir de 1º de julho desse ano. Então, eu vejo que, inclusive, ele estava
até representando, 2 dias antes do AgriShow, 3 dias antes do AgriShow, do Lula embarcar, ligou o chefe do gabinete do presidente dizendo que ele não poderia ir porque ele ia no velório, mas que o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, ia representá-lo. Então, e o Paulo Teixeira confirmou que no dia 1º de maio ele estará vindo aqui no AgriShow nos visitar.